Bom, continuando a exposição anterior, a gente tem que ver que Reale refere que todos os traços têm em comum um paradigma de exclusão, que, embora elimina pura e simplesmente da cientificidade e por isso mesmo da verdadeira realidade todos os ingredientes da complexidade do real, sujeito, existência, desordem, acaso, as qualidades, as solidariedades e autonomias. O paradigma da exclusão está associado a um princípio de redução que obriga a desintegrar as entidades globais e suas organizações complexas em benefício das unidades elementares que constituem e se tornam fonte de fundamento de toda a inteligibilidade. Acrescentou-se ainda a isso um paradigma interno de disjunção que isolou as ciências uma das outras. E dentro destas, física, biologia, ciências humanas, as disciplinas umas das outras, recortando de maneira abstrata e arbitrária o objeto de cada uma na malha solidária do real. Aqui nós temos um elemento da justificação, porque tanto se lutou pela independência do direito tributário. Ele tem um objeto exclusivo, logo ele é ciência do direito tributário. Tudo aquilo que não cabe dentro desse núcleo não é ciência do direito tributário. Retornando ao Geraldo Ataliba, ele dizia que a contabilidade não pode ser incluída no plano do objeto do direito porque o direito é puro. Só que ao mesmo tempo em que se afirmava isso, Joachim Lank escreve um livro sobre imposto de renda em que ele recorda, discute e aplica todos os princípios contábeis dentro de uma obra que se destaca no direito tributário europeu. Quem tem razão? Joachim Lank, que tem harmonia com tudo aquilo que se pensa na Europa? O Geraldo Ataliba, que dizia que o termo renda é relativo e que ele é, dentro da ciência do direito, só pode se impor através daquilo que a lei diz. Mas a própria lei diz que o legislador não pode se afastar da realidade econômica. Como é que eu não vou considerar a realidade econômica? Aqui nós já estamos deixando de aplicar uma parte daquilo que a lei diz. Aquilo que me incomoda, tira fora. E eu afirmo o conceito errado. Aprendi muito com todos os mestres. E eles foram muito importantes e continuam muito importantes para a formação do direito tributário brasileiro. Mas a gente tem que repensar para ver se não existem lacunas nos pensamentos que foram expostos e que nós aceitamos. Será que não está na hora da gente recondicionar nosso pensamento e verificar se aquilo que nós aprendemos está totalmente completo ou nós precisamos desconstruir essa situação e reconstruí-la? Isso faz parte da hermenêutica. Porque hermeneutas é todo aquele que simplesmente se dispõe a analisar a realidade a partir de regras. E eu preciso ter regras para fazer isso. Então, diante dessa situação, eu acho que a gente teria que propor para a gente mesmo um reexame da forma da gente pensar. Cabe lembrar que a metafísica, e falar de novo aqui, Reale, a metafísica aristotélica é, com efeito, a ciência que se ocupa das realidades que estão acima da física, das realidades transfísicas ou suprafísicas, e como tal opõe-se à física. A metafísica foi denominada definitivamente e de maneira constante na trilha do pensamento aristotélico, toda tentativa do pensamento humano de ultrapassar o mundo empírico para alcançar uma realidade meta-empírica. E aí nós vamos ter que ver o seguinte: esta realidade meta-empírica, ela compõe um sistema. E vamos imaginar uma semente, feijão. Dentro de cada grão existe um conteúdo que germina
da planta e da semente igual. Esta composição é diferente da semente de milho. Então, para eu examinar o que é uma semente de feijão, eu tenho que pegar aquela composição de todas as sementes de feijão e verificar se aquilo é feijão ou de milho. Agora, o sistema está articulado nesse grão, mas ele também se impõe na hora de se conformar. Então, ele sugere de um lado e compõe de outro. Eu posso imaginar uma casa. Um monte de tábuas, isso aqui é uma casa, porque eu tenho um sistema de organização que aquelas tábuas foram cortadas de forma a formar uma casa. Mas para formar a casa eu tenho que ter um projeto, a estrutura. E essa estrutura, uma vez posta, resulta na casa. Então, o empírico está na tábua, o empírico está na casa, mas atrás dessa casa existe uma forma. Esta forma é que efetivamente conduz a todas as razões para que se possa afirmar um conceito. O conceito é a multiplicidade de uma coisa uniforme. Então, essa é uma parte importante da metodologia que deve ser aplicada como hermenêutica. Aqui nós vamos de novo para a real. A causa formal é, como dissemos, a forma ou a essência. O que acabamos de afirmar? Das coisas. A alma dos animais, as relações formais determinadas para as diferentes figuras geométricas, para a circunferência, por exemplo, um lugar preciso dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Determinada estrutura para diferentes objetos de arte e assim por diante. A causa material, ou matéria, é aquilo de que é feita uma coisa. Vamos dizer a casa de madeira. Por exemplo, a matéria dos animais são a carne e os ossos. A matéria das esferas, o bronze, da taça, o ouro, a estátua de madeira é de madeira, da casa são os tijolos, os cimentos e assim por diante. A causa eficiente ou motora é aquilo de que provém a mudança. Eu transformo o ouro em uma peça. E o movimento das coisas. Os pais são a causa eficiente dos filhos. A vontade é a causa eficiente de várias ações do homem. O golpe que dou nessa bola é a causa eficiente do seu movimento e assim por diante. E a causa final constitui o fim ou o escopo das coisas e das ações. Ela constitui aquilo em vista de que, ou em função de que, cada coisa vem. E isso, diz Aristóteles, é o bem de cada coisa. Quer dizer, é o bem de cada coisa, aquela estrutura que faz aquela coisa ser aquela coisa. Então, volta, ser ou não ser. Cabe, então, seguir afirmando que a forma é algo determinado, como repetidamente afirma Aristóteles. Então, cada coisa tem sua forma. Eu não posso dizer que renda é um conceito relativo. Isso é afirmar que renda não tem forma. Mas ainda a forma é algo determinado e também determinante. Quer dizer, existe uma situação determinada numa semente de feijão e dentro dessa forma, desses princípios aglomerados, dentro de uma estrutura, ela passa a ser determinante. De um grão de feijão não nasce um pé de milho. Desculpem os exemplos grotescos, mas eles fazem lembrar que atrás de cada elemento existe, aliás, além de cada elemento, existe uma forma que determina aquilo que é e também é determinante na medida da aplicação dessa coisa na realidade. Então, a forma é uma unidade por excelência. Antes é princípio que dá unidade à matéria que informa. Enfim, a forma é ato por excelência, é princípio que dá
ato, e, portanto, Aristóteles usa frequentemente a forma e ato como sinônimos. Então, quando se diz que alguma coisa está em ato, na realidade está dizendo, ela tem forma. Em terceiro lugar, vem o significado de ser como verdadeiro, contraposto ao significado do não ser como falso. Esse é o ser que podemos chamar lógico, de fato. O ser como verdadeiro indica o ser do juízo verdadeiro, enquanto o não ser como falso indica o ser do juízo falso. Esse é um ser puramente mental, ou seja, um ser que só subsiste na razão e na mente do que pensa. Voltamos àquela situação do professor Sidney Lima aqui do Rio Grande do Sul. Ele diz de uma forma, e até pede desculpa pelo uso dessa linguagem, não se pode tirar leite real de uma vaca pensada. Como já dizia Kant, eu não posso ir no banco e querer retirar dinheiro que eu pensei que existia lá sem que ele existisse. A minha pergunta é, estamos pensando num evento que desencadeia a norma jurídica tributária e faz surgir o imposto, que é real ou não é real? A pergunta tem que ser feita para os magistrados que aplicam o direito tributário no Brasil. Eu quero comprovar que a minha contabilidade está certa. Então, o magistrado diz, não, isso é uma coisa legal. Isso é aplicação de lei, não preciso da comprovação. Bom, mas então, que lado eu estou? Do ser ou do não ser? Eu quero afirmar que a contabilidade é completa e regular, e o magistrado diz, não, ela não é, pronto. E depois, nas instâncias superiores, diz, bom, mas eles não comprovaram que a contabilidade é real. Claro, o juiz não deixou. É isso que ocorre. E por que ocorre? Porque há essa briga, essa contenda entre o ser e o não ser. Eu afirmo o ser mentalmente, imagino que ele está certo, sem comprovação. Enquanto teria que haver uma comprovação para que eu possa afirmar a realidade. Então, isso aqui não é uma mera forma de mostrar uma certa cultura. Isso aqui é o chão, vamos dizer, o chão da fábrica em que atua o advogado. Se eu não sei isso, eu não posso mostrar que o juiz está afirmando alguma coisa mentalmente e logo está laborando no falso, como é que eu vou fazer justiça? Eu estou reclamando dessa situação com ênfase porque eu sofri, eu não sofri, eu participei dessa lei de 45 anos, perdendo e ganhando. Mas dentro de uma insegurança jurídica muito grave. E que agora me parece que chegou num ápice que passa a ser insuportável, porque em face dessa insegurança jurídica nós temos praticamente milhões e milhões de casos para julgar. E vos digo uma coisa, se o Supremo Tribunal se dedicar durante 6 meses e fixar um paradigma específico e concreto relativo a cada pressuposto constitucional de incidência tributária, nós vamos reduzir esses processos a 80% deles nos escaninhos e nos computadores do Poder Judiciário. O que falta aqui é exatamente isso. Dizer, isto é, mas é porque tem tais e tais e tais razões, sem omitir aquilo que não interessa de considerar. E aquilo que não interessa considerar, aquilo que nos traz exatamente a metodologia posta atualmente. Heidegger é um dos grandes mestres que nos ensina isso, mas não só Heidegger. É uma pleiade de cientistas que, desde Heidegger, que já tinha muitos parceiros mestres que comungavam com as suas ideias e que tiveram continuidade no tempo e hoje estão na vanguarda da hermenêutica como um todo, e esta hermenêutica, ela efetivamente passa a ser
a mesma que deve ser aplicada no direito tributário e em outras partes, quando se fala por linguagem performativa. Quer dizer, linguagem performativa, como nós falamos lá no início, é aquela que tem que retratar a realidade.